A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Que o Filho de Deus seja glorificado e exaltado nessa noite, em nossas vidas, em nossa existência. O Senhor está entre nós e estamos vendo a sua glória. Livro de Atos, capítulo 1, em nome de Jesus. Procure aí na sua Bíblia, procure aí no seu celular. Capítulo 1, versículo 8 ao de número 11. Eu agradeço a Deus a graça que Ele está me dando de estar aqui com vocês, jovens, nessa noite. Agradeço a direção regional, a diretoria dos jovens, do MJ. E agradeço a Deus porque Ele está me dando condição de saúde para estar com vocês aqui. Estou orando por vocês e orando também pelos jovens lá no estado de Pernambuco. Jovens da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, que também estão numa reunião de comemoração, de louvor, de glorificação a Deus, como vocês. Mandei pedido de oração lá para eles, por vocês, e peço para vocês também orar por eles. A palavra de Deus, ela nos diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia e em Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isto, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois varões vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês aos céus voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Amém, igreja? Maranata, jovens. Hosana nas alturas. Eu estou há 41 anos esperando Ele. Só não tenho mais força para pular, para dançar, para celebrar, para glorificar, mas o meu coração ainda salta, a minha alma ainda se alegra nele. E um dia eu verei como Ele é. E Ele enxugará de meus olhos todas as minhas lágrimas. Eu não sei porque vocês me convidaram. A Igreja da Promessa, graças a Deus, tem grandes pregadores. Mas eu sinto um peso muito grande de estar aqui nessa noite. Porque a presença de Deus é muito real. Eu não sei se conseguirei pregar, porque a glória dele está nesse lugar. Eu só sinto vontade de chorar e glorificar o nome dele.
Orem por mim, irmãos. Estenda suas mãos aí no seu lugar. Eu preciso da sua oração. Não existe pregador forte sem igreja que interceda por ele. Ore por mim, em nome de Jesus. Amado e querido Deus, nós te glorificamos, te damos glória, te damos aleluias, bendizemos o teu nome, Senhor. Aqui estamos, a expectativa é muito grande. Nós estamos aqui para te adorar, para te glorificar, para sentir a tua presença, para beber do teu Espírito, para ser mergulhado no Espírito, para ser inundado pelo teu Espírito, para glorificarmos e exaltarmos o teu nome. Aviva a tua obra em cada canto dessa região. Visita a tua igreja de norte a sul, de leste a oeste. Brada no meio do teu povo e anuncia as obras da tua grandeza, Senhor, entre nós. Fala aos corações, edificando, consolando, exortando, operando maravilhas, derramando a tua graça, libertando, salvando, transformando, impactando. Senhor, neste momento, eu coloco diante de ti a minha vida, meu corpo, minha alma, meu espírito, e te peço a capacitação, a graça e a unção para transmitir a tua palavra. Faz do comum o incomum, faz do simples o sobrenatural, faz do fraco forte, faz do abatido um guerreiro, para que teu nome seja glorificado. Senhor, lembra-te que eu sou pó, mas tu és o Rei da glória. Tu tem me carregado nos braços esses anos todos. Mesmo quando eu tenho sido infiel, o meu Senhor permanece fiel. Espírito Santo, me ajude nessa noite, por favor. Em nome de Jesus. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, eu quero falar com você, dar um panorama bíblico da volta de Jesus. Por que será que os crentes, os cristãos, eles falam tanto da volta de Jesus? Eles cantam, eles pregam, eles fazem peça teatral, eles fazem poesia sobre a volta de Jesus. Por que será que os nossos pioneiros, quando começaram o movimento promessista, eles também colocaram na identidade da igreja a fé na volta de Jesus? O nome da nossa igreja, da nossa pequena, humilde igreja, é a Igreja Adventista da Promessa. Somos igreja porque acreditamos que somos aqueles que estão sendo chamados para fora. A palavra igreja quer dizer aqueles que são chamados para fora. Nós éramos do mundo, estávamos do mundo, e Deus bradou no meio do mundo, ouvimos a sua voz, saímos do mundo e nos voltando para Deus. Por isso que nós somos igreja. Adventista, porque acreditamos que o Senhor voltará. Amém, irmão? Você ainda é adventista? Amém? Não somos adventistas só porque guardamos o sábado. Não. Nós somos adventistas porque acreditamos na volta de Jesus. E da promessa, porque acreditamos que Deus ainda batiza no Espírito Santo, dá dons espirituais e opera maravilhas no nosso meio. Ele ainda é um Deus vivo, um Deus real, um Deus palpável. Quando a gente estuda o Antigo e o Novo Testamento, a gente vê que no Antigo Testamento, a primeira vinda do Senhor Jesus,
aquela promessa que Deus fez lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Ele disse aos nossos pais, Adão e Eva, quando pecaram, Ele fez uma promessa, Ele disse assim: olha, da semente da mulher nascerá um, que esmagará a cabeça da serpente. E o povo de Deus esperou mais de 3.000 anos para que essa promessa se cumprisse. E um dia, uma jovem judia chamada Maria estava em sua casa, e o anjo Gabriel foi até ela, falou com ela e disse: salve, agraciada, e anunciou para ela que ela seria a mãe do Messias, seria a mãe do Salvador. Na noite em que ele nasceu, milhares de anjos em uma companhia abriram os céus e desceram cantando: glória a Deus nas alturas, e boa vontade para com os homens a quem Ele ama. Então a primeira vinda dele foi anunciada, foi esperada, foi amada, foi almejada, e Ele veio. Tudo que Deus prometeu no Antigo Testamento, o Senhor cumpriu. Ele falou aproximadamente 300 vezes da vinda de Jesus. Quando você vai para o Novo Testamento, o Novo Testamento se refere à volta de Jesus agora 318 vezes. É o assunto mais falado do Novo Testamento, é a volta de Jesus. É mais falado do que cura, do que salvação, do que perdão, do que inferno, do que dinheiro, do que céu. A principal mensagem do Novo Testamento, a mais falada, é a segunda vinda de Jesus. Então é o assunto principal, é o assunto central do Novo Testamento. Todo o Novo Testamento, na sua liturgia, na sua doutrina, no seu dia a dia, é alicerçado, está alicerçado na volta de Jesus. As pessoas que viveram o momento em que o Novo Testamento estava escrito, eles esperavam Jesus para aqueles dias. Paulo esperava Jesus voltar nos dias dele. Então a volta de Jesus é o principal assunto, e eu fico admirado hoje que é o assunto menos pregado, menos falado, menos estudado, menos meditado, menos aguardado da igreja dos dias de hoje. É quase algo desconhecido no nosso meio. De cada 10 pregações, talvez uma ou nenhuma fale da volta de Jesus. E era o assunto que nós deveríamos estar mais lendo, mais estudando e mais meditando, e acima de tudo, nos preparamos. Quando a Bíblia fala da volta de Jesus, o Novo Testamento, ele usa 3 palavras: a palavra Apocalipse, a palavra Epifania e a palavra Parousia. A palavra Apocalipse diz que a volta do Senhor será uma revelação. A palavra revelação quer dizer tirar o véu, abrir a cortina e mostrar alguma coisa que estava atrás, oculto, que ninguém via. Por isso que a Bíblia diz que na volta de Jesus, os céus serão abertos, serão enrolados como um pergaminho, e o horizonte que a gente olha para o ar, não veremos mais estrelas, nem astro, mas o céu será invadido por milhares e milhares e milhões de anjos, e no meio deles, um que é glorioso, um que é maravilhoso, o Filho do Homem estará se revelando e voltando. A volta do Senhor é uma revelação. A volta do Senhor é uma epifânia. O que significa a palavra epifânia? Significa aparição, manifestação. Aquilo que estava oculto será claro aos nossos olhos.
Por isso que canta um velho hino, brado. Vocês conhecem esse livrinho chamado brado? Esse bichinho chamado brado? É um bichinho da promessa chamado brado, que alguns nem cantam mais, e não sabe a bênção que está perdendo. Não sabe. Lá tem um hino que diz assim: breve nos céus, quem lembra? Verei Jesus. Breve no céu Jesus há de aparecer. De que forma? Vamos lá, vocês é filhos de promessista. Vamos lá, deixa o mundo ouvir vocês. Deixa os anjos ouvir vocês. Vamos lá, todo mundo forte. Manda ver aí, irmão. É isso, então a Epifânia será uma manifestação de Jesus e uma parousia. O que significa parousia? Significa que ele virá pessoalmente. Não é o anjo Miguel, não é o arcanjo Gabriel, não é um serafim, não é um trono, não é um anjo poderoso, mas é ele mesmo, Jesus de Nazaré. Nós o veremos como ele é. Nós o conheceremos, nós o tocaremos, nós o contemplaremos. A volta dele é um apocalipse, a volta dele é uma epifânia, a volta dele é uma parúzia. Ele virá, são os três termos. Por que acreditamos que tudo isso acontecerá? Porque a Bíblia fala das suas promessas. A Bíblia promete a vinda dele. Quer ver um exemplo? João 14, verso 1 a 3, o próprio Jesus fala da vinda dele. Ele diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Promessa dele. Mas a promessa não ficou só na boca dele. Anjos também testemunharam que ele voltará. Vou reler de novo o texto inicial, Atos 1, verso 10 e 11. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens da Galileia, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que vocês viram subir há de vir. De que forma? Secreta? Numa aparente aparição? Não. Ele virá pessoalmente. É ele mesmo. Mas as promessas não ficou só em Jesus, só nos anjos. Os apóstolos também falaram da vinda dele. 2 Pedro 3, verso 9 e 10 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que algumas a tenha por tardia, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Pastor Rivaldo, por que Jesus não voltou agora? Já faz 2000 anos. Minha avó pregava isso, meu pai falava isso, e até agora ele não veio. Por que ele não veio? Porque ele está dando tempo para que você que está aqui, para você que me assiste nas mídias sociais, para que você se arrependa, para que você seja salvo, para que você tenha um encontro pessoal com ele,
para que a tua vida seja mudada, transformada, libertada e abençoada pela presença dEle e para Ele. Ele é longânimo, Ele é paciente. Aí Pedro diz que Ele quer que todos se arrependam, mas Ele diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, de surpresa, de repente, sem ninguém esperar. A vinda dele virá. E ele diz assim: no qual os céus passarão com um grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, e a terra e tudo que nela há será queimada. É o fogo do juízo, é o fogo da purificação, é o fogo da libertação. Ele virá. Pessoalmente ele virá. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, a palavra será confirmada. Porque eu sei que ele virá? Porque ele prometeu, porque 2 anjos falaram, e porque os apóstolos pregaram. Então eu tenho mais de 2 ou 3 testemunhas. Eu tenho milhares e milhares de testemunhas que viram ele, falaram com ele, tocaram nele, conviveram com ele, foram amados por eles e falaram que ele vai voltar. E ele voltará. Quer você creia ou não, quer você espere ou não, quer você goste ou não, a volta dele não depende de você. Só depende dele. E nós temos que entender isso. Como será que ele vai voltar? Falamos da promessa, mas como será que ele vai voltar? Hoje no meio cristão há muitas teorias e doutrinas. Uns acreditam no arrebatamento secreto, que de repente os crentes, estarão, os irmãos lá de Joinville, ou lá de Santa Catarina, que vieram no carro, vão voltar depois do evento, amém? Vão voltar depois do evento, aí de repente o motorista some. Ih, meu Deus, cadê o motorista? Misericórdia. Aí olha para o outro do lado, sumiu também. Aí chamam de arrebatamento secreto. 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 estarão dormindo, De repente a mulher acorda: meu Deus, cadê meu velho? Sumiu. O cabo acorda: cadê minha linda, Cadê minha linda? Sumiu, foi arrebatado. Mas a Bíblia não fala disso. A Bíblia não diz isso dessa forma. Como será que ele vai voltar? A Bíblia diz que a natureza, e ela fala da natureza da sua vinda. A declaração dos anjos em Atos 1:11 nos mostra alguns aspectos da natureza da sua vinda. Veja que os anjos disseram no verso 11: esse Jesus que dentre vós foi recebido do céu, há de vir, assim como vocês viram ele subir. Isso quer dizer que a sua vinda será pessoal. É ele mesmo, não é outro. É ele que virá. Segundo, a Bíblia diz que a sua vinda será física e visível. Os crentes têm que estudar isso. Os crentes têm que aprender isso. Os crentes têm que amar esse ensino. A palavra diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Aleluia!
Quando ele voltar, não será mais o filho de José, não será mais o filho da Dona Maria, mas ele virá como Rei dos Reis, como Senhor dos Exércitos, como Deus da glória, como aquele que é o Todo-Poderoso, aleluia. É ele mesmo. Ele virá pessoalmente. Ele não mandará um zap para você na sua rede social. Ele virá de maneira física e visível. Não é um vulto. Não é um holograma. Vixe, estou vendo um holograma no céu. É Jesus. Não. É ele mesmo. Ele disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E ele diz que a sua vinda será visível a todos. Pastor, isso não é conto de carochinha não, porque agora aqui no Brasil é noite, lá no Japão é dia. Quem está no Japão não vê o que está acontecendo aqui, quem está aqui não vê o que está acontecendo lá, senão através da tecnologia. Aí eu te pergunto, Deus que deu a capacidade ao homem para criar um satélite, para transmitir um evento como esse, para todo lugar do mundo, seja dia ou seja noite, ele não tem capacidade como onipresente de se manifestar a todos ao mesmo tempo? Você acha que a dimensão do tempo, do espaço, limita a Deus? Deus está acima da tecnologia, porque Deus é onisciente, onipresente. Deus é soberano, é glorioso, é maravilhoso. Deus é o único ser que pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Jesus disse: eu enviarei o Consolador. Ele estará em vocês, dentro de vocês e com vocês. Ele está aí do teu lado e Ele está dentro do teu coração. Ele ocupa todos os espaços ao mesmo tempo, porque Ele é Deus. Terceiro, a sua vinda será repentina e inesperada. As afirmações bíblicas são claras a esse respeito. A palavra diz: pois assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então quem estiver no Oriente e quem estiver no Ocidente vai ver. Naquele dia o surdo vai ouvir, o mundo vai falar, o cego vai ver, e o deficiente físico vai pular. Todo olho verá. Ele mesmo. A vinda dele será inesperada, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Aí a palavra diz em Marcos 13:36, ele diz: agora para você, jovem, para você, moçada, para você que está aqui, eu estou fazendo isso há 40 anos. Ele diz assim: vigiais, porque não sabeis a hora em que há de vir o Senhor da casa, para que vindo de improviso, olha aí, sem avisar, sem mandar recado. Não pense que você vai estar lá no TikTok, toca um sinalzinho, né? Aí você não atende, aparece uma mensagem lá no Instagram, né? Atende aí que sou eu, mano, Jesus. Não. Ele virá de maneira repentina. E ele diz: para que vindo de improviso não vos ache dormindo. A palavra dormir aqui é sinônimo de distração, relaxo. Quando eu entrei na igreja, vim para a igreja da IAP, tinha um ditado muito falado na igreja que dizia assim: viva hoje como se Jesus viesse amanhã. Eu mudo o ditado, tenho ousadia de dizer para vocês hoje: vivam hoje como se Jesus viesse hoje, agora, neste momento. A vinda dele será repentina. Eu orei ao Senhor, disse: Senhor, o que é que eu vou falar da tua vinda? Ele fala: dê um panorama da minha vinda. Muitos precisam entender a dimensão do que será a minha vinda. Muitos precisam aprender
o que será minha vinda. Em quarto lugar, a vinda dele será gloriosa e maravilhosa. Ela será triunfante. Mateus 24, 30 ao 31 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem dos céus, com poder e muita glória. Amém, irmãos? Eu digo para os homens dessa terra: vocês hoje podem zombar dele, fazer piada com ele, escarnecer dele, zombar deles nas suas músicas, nas suas peças teatrais, nos seus discursos, nas suas passeatas. Aproveitem quando podem fazer isso, porque no dia da vinda deles, na primeira vinda ele veio como um cordeiro, na segunda vinda ele virá como o leão da tribo de Judá. Ele virá com aquele a quem os homens, quando olharem, fugirão da sua presença, porque a glória dele será impactante. Na vinda dele nós veremos muitos anjos gloriosos, mas a glória dos anjos é nada diante da glória, do poder, da majestade dele, porque ele é o Rei da glória. Então ele virá de maneira triunfante, absolutamente gloriosa. E ele diz assim, e ele enviará os seus anjos com um grande grito ou toque de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Ele virá, não virá sozinho, não virá desfigurado, virá com glória e acompanhado com todos os seus anjos. Quais os sinais que precedem a vinda dele? Quais são os sinais? Ele fala de vários sinais. Ele diz que haveria sinais na terra. E o que são sinais? São alertas que são dados para a igreja e para a humanidade. Quais os sinais na terra que ele disse? Mateus 24, versos 6 e 7. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Ouvireis, ele disse. Olhai e não vos assustei, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Aí tem crente que é assim: meu Deus, a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia, pronto, agora o finzão chegou. Mano, prepara a coisa aí, porque vai pipocar no mundo todo, não vai sobrar ninguém. Jesus disse: ainda não é o fim. Não é o fim. Vocês ouvirão falar disso. Isso vai acontecer. Aí ele diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e haverá pestes, e haverá terremoto em vários lugares. Mas ele disse: mas ainda não é o... Repita comigo: ainda não é o fim. Aí tem crente que liga lá a rede esgoto, né? Que é a Rede Globo, a rede esgoto. Aí escuta lá o Jornal Nacional, né? Aí o crente: misericórdia, o que é que vem aí? Aí de repente aquele cara com aquela voz bonita, né? E atenção, terremoto na China mata 10 mil pessoas. Aí o crente: misericórdia, é hoje. Eita, Jesus está vindo. Não, é agora. Chama o pastor, né? Chama o pastor, porque agora o Filho do Homem vem. Aí Jesus disse: ainda não é o que, irmãos? Ainda não é o que, jovens? O fim. Sinais na terra. Ele diz também que haveria sinais no céu. Ele não fala só da terra, ele fala do céu. Lucas 21, versos 25 e 26.
Pastor, para que o senhor veio pregar aqui? Ele disse, ele me falou: fale da Bíblia. Relembre a eles da palavra. Ele diz em Lucas, claramente: e haverá sinais no sol. Esses dias eu estava vendo no Instagram uma reportagem dos cientistas que já constataram que há uma grande mancha escura no sol. E a previsão é que, se ela continuar aumentando do jeito que está, o sol vai escurecer. A ciência comprova o que o velho livro fala. O livro que é desprezado, escarnecido, zombado, jogado ao lado, até por cristãos que não lê mais ele. Ele diz aqui claramente, e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. Você acha que vocês viram coisas? Vocês não viram nada ainda. É só o princípio das dores. Vocês vão ver muito mais coisas do que eu vi. Vocês vão presenciar muito mais coisas do que eu já presenciei. Ele diz que haverá sinais. Aí tem crente que é assim: rapaz, você viu a reportagem lá no Instagram? Que foi menino, misericórdia. Não, o negócio agora vai. Olha, Jesus disse que o céu ia escurecer. Os caras já descobriram uma mancha lá no sol e o negócio vai pegar. Mas ainda não é o fim. Sinais na sociedade. Olha os sinais: terra, céu, mar. Entre os homens, qual o sinal entre a sociedade? Paulo diz assim, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis e trabalhosos. Pastor, que últimos dias são esses? Os últimos dias da história da humanidade começou com o nascimento de Jesus e vai encerrar com a volta de Jesus. Por que é chamado de últimos dias? Porque é a última chance que Deus está dando aos homens e mulheres desta terra, seja os perversos ou bons, que se arrependam e se voltem para Ele, para não serem destruídos junto com todas as coisas por causa do pecado e da maldade humana. É os últimos dias. E como é que Paulo disse que seria a sociedade do último dia? Aí eu vejo às vezes cristãos escandalizados por causa de alguma coisa que eles estão vendo. Como foi que Paulo profetizou? Paulo diz assim, sabe, porém, isso, que nos últimos tempos virão tempos difíceis e trabalhosos. Aí ele diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmo. Eu vou te dar a notícia do jornal de amanhã. Vou antecipar para você. Aí ele diz assim: avarentos, presunçosos, soberbo, blasfêmios, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus. Você está prestando atenção, irmão? Isso é profecia. Aí ele diz assim: tendo aparência de piedade. Ou seja, alguns se vão dizer, agirão, como disse o pregador anterior aqui, um preleitor. Alguns vão dizer que tem religião,
segue uma religião, faz parte de uma religião, tendo a aparência de religioso, mas negando a eficácia do poder dele. Aí Paulo diz assim: destes te afasta. Não seja amigo, não curta, não dê ouvido, se afaste. Não dê ibope, não dê curtida, caia fora. Não seja cúmplice com as obras das trevas. Mas pastor, vão me chamar de careta, antiquado, atrasado, bobão, otário. Cara, pelo amor de Deus, se chamar o filho do homem de endemoniado, isso para nós é elogio. Eu optei, na minha juventude, eu tinha 17 anos e 6 meses, quando eu aceitei Jesus como Salvador. Eu era ateu, eu era à toa, eu era agnóstico, eu era incrédulo, não gostava de crente, cuspia em crente, maltratava crente, odiava crente, queimava a Bíblia de crente. Nasci num lar de pessoas que me ensinaram a ser crente, mas eu nunca quis. Mas no dia que eu aceitei Jesus, melhor, no dia que Ele me aceitou, eu optei por ser um quadrado de Jesus, por ser um careta de Jesus, por ser um otário de Jesus, por ser um bobo de Jesus, por ser um besta de Jesus, porque eu sei que os sabidinhos de hoje, os espertos de hoje vão passar, mas os bobos de Jesus vão permanecer, os otários de Jesus vão reinar, os quadrados de Jesus glorificarão o nome dEle. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Eu optei por perder a fama, o poder, a glória. Na semana que eu fui me batizar, falei para o pastor que eu queria me batizar. Naquela época a igreja era muito rígida com algumas coisas. E eu jogava futebol num clube lá em Pernambuco. Meu sonho era ser jogador de futebol. Entrei nas categorias juvenis, aspirante. Quando faltava uma semana para eu assinar o contrato para ser profissional, os colegas tudo me cumprimentando, todo mundo alegre, o diretor lá do clube alegre, o treinador animado, e todo mundo me dando felicitações. Aí eu fui falar para o pastor que queria me batizar. Aí vê que bênção, que coisa maravilhosa, né? Eita Deus, né? Hoje eu entendo que é bênção. Naquele dia eu queria apedrejar o pastor, né? Arrancar o paletó dele e enforcar ele com a gravata dele mesmo. É de tanta raiva que eu fiquei, né? Aí o pastor disse assim: tá tudo bem, você quer se batizar? Quero. Só que tem uma coisa: se você quiser se batizar, você tem que abandonar o futebol. Eu olhei para a cara daquele sujeito santo. Ah, pastor, aí tá difícil. Aí não dá não. Vou orar, vou pensar. Aí fui embora. Faltava uma semana. Aí, o último treino da semana, quinta-feira, fizemos o último treino, o vestuário cheio. Aí os colegas: e aí, Rivaldão, parabéns, cara, tal. Talvez domingo você já estreie, né, cara? Rapaz, vai ter um clássico aqui, beleza, cara, pô, parabéns, estou contente. Os colegas tudo felicitando. Aí eu não sei porquê, hoje eu entendo, naquela época eu não entendia. O vestuário ficou vazio. E eu fiquei lá limpando a minha chuteira, ajeitando o uniforme para guardar no meu armário. Aí, estava lá orando, me veio o pensamento do batismo. E eu fiquei ali, né, como diz na minha terra, estatalado, pensando no batismo. Aí, eu fiz a melhor e maior, primeiro a maior besteira e a melhor da minha vida. Eu parei e falei assim para Deus: Senhor, é mesmo da tua vontade
que eu me batize. Aí uma voz falou dentro do vestiário e disse: não foi para isso que eu te chamei. Não foi para isso que eu te escolhi. E eu me levantei daquele vestiário. Não sei se guardaram a chuteira, se guardaram os uniformes. Eu saí. E no sábado, 4 horas da tarde, no Rio Passarinhos, em Nova Descoberta, no estado de Pernambuco, eu estava lá na beira de um rio, sendo batizado, para a glória de Deus. E ouvi da minha mãe agora em julho. Minha mãe conversando comigo, graças a Deus completou 85 anos. Nós estávamos conversando na mesa. E minha mãe falou, contou um fato. Ela disse assim: olha, quando você era criança, eu reuni você, suas irmãs e seus irmãos. E aí eu perguntei a cada um o que queria ser. Perguntei à sua irmã, ela disse. Perguntei à outra, ela falou. Perguntei aos seus irmãos. Cada um disse o que queria ser, como um profissional, quando crescesse. E ela disse assim: meu filho, quando eu falei para você o que você queria ser, você era pequenininho. Você olhou para mim bem sério, nos meus olhos, e disse assim: mãe, eu quero ser pastor como meu avô. E hoje eu estou aqui. Deus tem seus planos na sua vida, meu irmão. Os sinais estão aí. Haverá sinais na terra, nos céus, na sociedade e dentro da igreja. Haverá também sinais dentro da igreja. A igreja não escapa, não. Deus é justo. Quais são os sinais da volta de Jesus dentro da igreja? Sabe qual é? Secularismo e materialismo. Os crentes, uma boa parte dos crentes que estarão próximo da volta de Jesus, eles estarão mais preocupados com a faculdade que vão fazer, com o carro que vão ter, com a casa que vão comprar, com a fazenda que querem ter, com a roupa, né, de grife que querem andar, né? Estão mais preocupados se é bonitão, gostosão, fofinho, cheirosinho, lindinho. Do que com a volta do Senhor. Tem gente que está mais preocupado de se olhar no espelho e ver a sua beleza do que ter vida no altar, do que orar. Tem gente que conhece mais as redes sociais do que a palavra. Tem gente que tem mais intimidade com os caras e os manos do YouTube do que com o Senhor da glória. Tem crente que fala de Jesus, prega sobre Jesus, mas não conhece Jesus. Conhecer Jesus é a razão da nossa existência. Andar com Jesus é a razão da nossa existência. Eu, quando estava na presbiteriana, aceitei o evangelho na presbiteriana, conheci os mandamentos de Deus, conheci o poder de Deus. Eu era presbiteriano e tinha um culto da mocidade da Assembleia, e eu ia lá no meio, estava lá no meio. Aí eu me acostumei com o reteté, com o poder, com a turma do fogo, cabelo de fogo, língua de fogo, gravata de fogo, paletó de fogo, era fogo para todo lado. Eu falei hoje na igreja, né? Às vezes tinha até que pedir um pastor bombeiro. Rapaz, era um fogaréu, assim, um povão animado, né? E aí, com o tempo, eu me reencontrei com a igreja da promessa. E tinha uma irmã chamada Leda, da igreja presbiteriana que eu fazia parte.
E eu falei para ela que eu estava namorando com a Igreja da Promessa e queria deixar a Igreja Presbiteriana e voltar, porque na realidade eu estava voltando. Quando eu era criança eu fui apresentado na Promessa, eu estava voltando para a minha casa. Aí a irmã Leda olhou para mim e disse assim: Rivaldo, se você for para a Igreja Adventista da Promessa, não vá para lá para ser um presbiteriano no meio dos promessistas, vá para ser promessista, vá para vestir a camisa, vá para ser um deles, pensar como eles, falar como eles, agir como eles, viver como eles. E eu disse para Deus no dia que eu pedi para fazer parte da Igreja Adventista Promessa, eu orei a Deus, eu digo: Senhor, não me deixe ser um promessista frio, teórico. Eu vim aqui para te provar, eu vim aqui para te conhecer, eu vim aqui para que o que está no intelecto desça para o coração e eu prove da tua glória, eu prove do teu poder, eu veja a tua glória. Eu não quero ser um crente cemiteriano, morto, um pinguim encostal, um pinguim no meio dos pentecostais com frio, crente sem vida, sem poder. Eu quero ser, Senhor, eu quero ver o teu poder. Um dia eu estava na igreja de Jaboatão dos Guararapes, entrou uma senhora com uma criança nos braços, um recém-nascido. Ela passou, nós estávamos reunidos, tivemos a escola bíblica, o culto, terminou, a gente ficou à tarde, a gente ficava à tarde lá, a gente fazia um lanche, e 2 horas, 2h30, a gente saía para evangelizar, visitar os crentes faltosos, visitar os interessados, e nós estávamos lá na igreja reunida. De repente essa senhora passou na frente da igreja, ela parou na porta, ficou olhando para nós, deu um tempo ali, e ela prosseguiu o caminho, e eu estava lá e eu percebi que ela parou. Estava uma irmã junto comigo, jovem ainda, Zenaide. Eu falei: Zenaide, você prestou atenção que aquela senhora passou com a criança no braço, parou, parece que ela queria entrar, mas ela foi embora. Ela disse: Rivaldo, eu percebi, irmão Rivaldo, estranho, né? Eu digo: pois é, né? Ela parou, eu pensei que ela ia entrar. Quando eu terminei de falar, que a gente estava ali dialogando, a mulher voltou. A mulher voltou, entrou dentro da igreja já aos prantos, foi lá na frente. Era o pastor José Inácio, de grande saudade que eu tenho, meu pastor. Era um homem que falava por que acolá lá em Ribe, meu Deus. Mas era um cara de Deus. Era um homem que andava com Deus, conhecia Deus. Um cara de uma fé tremenda. Aquela mulher foi lá na frente chorando e disse assim: olha, eu vim, parei na frente da igreja, tive vontade de entrar, mas eu estou tão desesperada que eu queria chegar em casa. E quando eu estava lá na frente, uma voz disse para mim: volta, entra lá e pede oração pelo teu filho. E eu atendi a voz e voltei e estou aqui. E o pastor Zé Nascimento disse: então, minha irmã, qual é o problema? Ela disse: eu estou vindo do médico. Esse filho que eu estou no braço está leproso, está morto-vivo. E ela tirou o cobertorzinho que estava sobre ele, tirou as ataduras que estavam nele. Irmãos, eu tenho essa cena viva até hoje. Foi a coisa mais horrível que eu vi no corpo de uma criança. A criança estava sendo carcomido vivo pela lepra. E ela cobriu aquela criança. E o pastor Zé Nascimento tinha alguns irmãos na cozinha, tinha alguns irmãos na lateral da igreja. Ele chamou todo mundo, chamou as crianças. Nós fizemos um círculo em volta daquela mãe. Ele pegou o óleo da unção e ele disse para aquela irmã, para aquela senhora: se você crê, você verá a glória de Deus hoje. Você crê? Ela disse: eu creio tão certo como eu vi a voz que me mandou entrar aqui. E nós começamos a orar.
E a glória de Deus desceu naquele lugar. O poder de Deus nos visitou naquela tarde. As crianças começaram a falar em línguas. Os jovens começaram a glorificar. O poder de Deus tomou aquele lugar. A glória de Deus desceu naquele lugar. O pastor ungiu aquela criança. E quando ele terminou a oração, ele disse: tire as altas do seu filho, ele está curada. E quando ela tirou, o menino estava limpo, o menino estava curado, o menino estava libertado. Para a glória de Deus. Aleluia! Glória ao nome dele! É esse o Deus que eu conheço, irmãos. Eu tenho muita teoria na minha mente. Eu tenho muito conhecimento na minha mente. Se tem uma coisa que eu amo nesse mundo, é livros. A moçada que me conhece até diz que eu tenho um dom da traça. Eu como livro. Minha mente está cheia de conhecimento, de sabedoria. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Mas eu não confio na minha sabedoria, eu não confio na minha capacidade, eu não confio na minha intelectualidade, eu não confio em mim mesmo, eu confio nele. Eu quero andar com ele, eu quero ver ele, eu quero conhecer ele. E eu tenho visto a glória dele. Haverá sinais dentro da igreja. Paulo diz, o próprio Jesus diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Olha o que ele diz aqui, ó. Jovem, presta atenção agora aqui, ó. Olha para cá, presta atenção. Deixa o celular aí do lado. Olha o que ele diz para a igreja: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e consumiu a todos. Você está preocupado com comer? Com beber? De arranjar um gatão, uma gatinha? Ai, ai, ai. Eu quero uma gatinha para me arranhar. Uma gatinha ungida. Yeah. Uma lindona. Qual é o seu sonho, minha filha? Eu preciso arrumar um príncipe. Nem que esteja um sapo que se transforme em santo. Jesus diz: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, estavam apegados nisso, vivendo para isso, ligado nisso, controlado por isso, enfeitiçado por isso. Aí ele disse: de repente, aquele velho cara chamado Noé, que construiu um barco no meio de uma geração que nunca viu cair uma gota de água do céu. Você sabia que até o dilúvio, a Bíblia diz que não tinha chovido na terra? Uma vez eu assisti, aquela escola de teologia dos crentes, a TV Record, novela bíblica, tem crente que aprende Bíblia ali, Aí eu estava assistindo lá sobre Adão. Interessante que quando eu estava lá assistindo, aí tem um momento que Adão pisa, Adão fica todo recluso, não quer namorar com Eva, não quer cheirar Eva, não quer chegar junto de Eva. Parece até uma coisa ofensiva, falar assim, entendeu? Aí de repente na cena aparece lá, deu uma chuva, caiu uma chuva, aí Adão feliz com Eva no meio dos pastos. Aí eu disse: isso não está na minha Bíblia. Deixa eu ir ler de novo para ver se está mesmo. Talvez eu tenha passado por cima do texto. Aí lá o texto diz assim: até aqueles dias não tinha chovido da terra, porque subia dela um vapor que a regava. Não caía água do céu. Aí de repente aparece um cara chamado Noé, o mano Noé. Noézão. Noé é gente fina. Dizendo assim: olha, daqui a 120 anos
Deus vai dar cabo de tudo quanto é vida na terra. Vai chover para danado. Aí a turma já começou, peraí, como é que é? Vai acontecer o quê? Vai chover. Eu fico imaginando os caras conversando naquela época. Tu conhece, não é? Conheço. É um crente que tem ali. É um promessista que mora ali, ó, numa roça ali. Rapaz, eu conheço. Aquele promessista lá é biruta, cara. Aquele cara lá falta um parafuso. Eu acho que ele fica ouvindo muito pastor da igreja. O pastor também é doido. Mas por que você acha? Rapaz, ele fala que vai chover. Que negócio é esse? Chover? Nunca caiu água do céu. E ele diz que vai chover. E rapaz, para piorar o estado psiquiátrico dele, ele está construindo um barco aonde não tem rio, aonde não tem mar e aonde nunca choveu. Esse cara é maluco, meu. O cara está a vida toda cortando madeira, serrando madeira e dizendo que vai chover. Aí a Bíblia diz que Noé fez a grande arca, pregou 120 anos. Deus deu 120 anos de tempo para os homens se converter. Agora ele já está dando mais de 2000 anos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mais tempo para os homens se arrepender, se voltar para ele. Aí a Bíblia diz que um dia Noé estava lá. Eu fico imaginando, né, Noé lá com o martelo. Pá. Aí uma voz disse para ele assim: Noé, esse é o último prego, cara. Entra na arca. Tu, teus filhos, tua mulher e tuas noras. Entra na arca. Noé não perguntou por quê, para quê e nem duvidou. Ele entrou. E a Bíblia diz que quando ele entrou, os céus começou a chover. E a chuva era tão torrencial que caía na terra e a molhava intensamente. As pessoas ficaram olhando para o céu. Cara, aquilo que aquele velho promessista maluco falou, cara, está chovendo. E a Bíblia diz que debaixo da terra brotava água fortemente. Água por baixo, água por cima. Aí acordaram. Cara, o que ele falou é verdade. Rapaz, onde é que está a arca dele? A arca dele está lá no meio de Curitiba. Vamos correr para lá, cara. Aí, povão correndo para lá, carro, bicicleta, né? Um exemplo, né? Pegaram o jatinho da Gol, todo mundo para a arca. Quando chegaram lá, Noé, não sei se tinha uma janelinha, começaram a bater na arca. Noé disse assim: olha, gente, ainda que eu quisesse abrir, eu não posso, porque o Senhor a fechou por fora. Você que não é cristão, você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, não é com a igreja, não é com a religião, é com teu Deus. A porta da arca da salvação ainda está aberta para você. Hoje é o dia da tua salvação. Se ouvires a tua voz, não endureça o seu coração, mas se entregue a Ele. Aceite Ele. Siga Ele. A sociedade estará profundamente materialista. Lucas 17, verso 26 ao 30. Mas será como nos dias de Ló. Olha aqui outro sinal. Como nos dias de Ló. Mas como nos dias de Ló, que saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Olha o que ele diz: assim será na manifestação do Filho do Homem. Quando ele vier, ele vai vir com fogo e enxofre. Enxofre é uma coisa que purifica. E como é que ele diz? Nos dias de Ló, casavam-se, repete a mesma coisa, casavam-se, comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia que Ló saiu da cidade de Sodoma, e choveu fogo do céu
e consumiu a todos. Estamos vivendo ou não nos dias de Sodoma e Gomorra, irmãos? Sim ou não? Você está vendo com os seus olhos ou não? Sim, está aí. Sodoma e Gomorra está até sentado nos bancos da igreja. O irmão Sodoma e a irmã Gomorra. Pai do Senhor, irmão Sodoma. Oh, bora ver, Pai do Senhor, tudo bem? A irmã Gomorra está aqui entre nós. Olha o que ele fala ainda. 2 Timóteo 4, verso 1. Ele diz assim, ó: mas o Espírito apressadamente diz que nos últimos tempos, os nossos dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Alguns abandonarão a fé, alguns deixarão a fé, alguns deixarão a igreja, alguns deixarão de segui-lo, por darem ouvido à doutrina de demônios e a espíritos enganadores. Eles estão no corredor da igreja, eles estão na classe bíblica da igreja, eles estão no púlpito das igrejas, eles estão dentro do seminário da igreja. Os demônios semeando falsa doutrina, semeando falsa teologia, desviando o povo de Deus dos alicerces da sã doutrina e da verdade. Antigamente o diabo esperava o crente lá no portão da igreja, agora ele salta o crente do púlpito. Mas os crentes não lêem Bíblia, não sabem discernir entre a voz do lobo e do bom pastor. Por isso que são levados em roda por todo o vento de doutrina. Paulo diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Tem igreja, quando a gente prega sobre mandamento, os crentes ficam olhando com a cara feia para o nosso lado. E tem uns que ainda dizem assim: pastor, isso é legalismo. Nós somos só pela graça. Eu falei hoje na igreja, hoje, de Barreirinha. Tem uma tal de irmã Gracinha, está acabando com a vida de muito crente. Paulo disse que muitos apostatarão da fé, não dando ouvido a sã doutrina. Aí ele diz assim: mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos de ouvir a verdade, se voltando para fábulas. O ataque será fora da igreja e o ataque será dentro da igreja. Isso é a volta de Jesus. Quando se dará a volta de Jesus? Qual momento? Jesus disse que tudo isso que vai acontecer, terremoto, peste, guerra, rumores de guerra, tudo isso, ele disse, é o princípio das dores. Mas Paulo fala dos dois últimos sinais da volta de Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz que antes da volta de Jesus acontecerá os dois principais sinais. O primeiro é a apostasia. O que é apostasia? É se desviar da verdade. Quem é que se desvia da verdade? O mundo? Não, o mundo não conhece a verdade, não anda a verdade, nunca descobriu a verdade. O mundo anda na mentira. Quem conhece a verdade é os cristãos, é os crentes, é os seguidores de Jesus. Mas muitos se apostatarão, abandonarão a verdade, por darem ouvido à doutrina dos demônios, a espíritos enganadores. Aí Paulo diz: quando você vê o mundo se degenerando, apodrecendo, acabando, e a igreja, tem duas igrejas, tem a igreja santa e a igreja apostatada. Quando você vê o número de apostatados ser maior do que o número de santos, não chore, não dê um tiro na cabeça, não vá na maior ponte de Curitiba, se jogue embaixo. Ele disse assim: olhe para o céu e se alegrem, porque o Filho do Homem está voltando. Os dias dele está chegando. E como se dará o momento da sua vinda? Os homens não conhecem o dia. Ele disse assim: mas aquele dia e hora ninguém sabe,
Jesus disse: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então homem nenhum sabe o dia da vinda dele. Também os anjos não sabem o dia da vinda dele. Ele disse: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem. Nenhum homem sabe. Se você ouvir uma profecia marcando a volta de Jesus, vá dormir, vá tomar o seu café, vá ler um bom livro. Não dê ouvido que não é profecia, é profetada. Não é profecia, é besterol. Não dê ouvido. Os homens não sabem o dia da volta dele. Os anjos não sabem o dia da volta dele. E ele voluntariamente entregou isso na mão do Pai, porque ele diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os homens, e nem o Filho do homem. Ele não se preocupa em saber o dia da volta dele, ele sabe que vai voltar. Isso está a cargo do Pai. Então não podemos marcar data, não podemos dar profetada, não podemos ter revelação nem revelamento, nada disso. Ninguém sabe o dia da volta dele, irmão. Aliás, Jesus disse assim: quando eu voltar, vocês não vão estar mais me esperando. A volta dele será uma surpresa tremenda. Ele diz assim, ó: quando vocês não me esperarem mais, eu voltarei. Aí tem crente que, sinal no céu, está voltando. Terremoto, opa, segura que Jesus está voltando. Aí ele disse: vai vir sinal no céu, sinal na terra, sinal na sociedade, sinal na igreja. Os céus serão abalados, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. Ele disse: mas é o princípio das dores. E Paulo diz assim: e quando vocês disserem a paz e segurança, virá repentina destruição. Ninguém sabe o dia da volta dele, o tempo, o mês, o ano. Por isso que ele disse: estejam sempre preparados. Você está preparado? Pelo amém eu vou pegar o avião e vou embora. Agora arrupiou até a unha do dedo. Rapaz, o negócio é bravo, né? Você pela fé pode dizer Maranata? Pela fé. Ninguém sabe a hora. Pastor, qual é o propósito da vinda dele? Para que ele vem? Primeiro, para coroar a todo aquele que o espera para a salvação. Você está esperando ele? Eu estou esperando e ansioso pela vida dele. Ele diz assim, ó. Paulo diz assim, ó. Você está lutando? Paulo diz assim, ó: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Que dia? O dia da volta dele. Mas Paulo não era egoísta. Paulo não ia receber só ele. Ele diz assim, ó: e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Você ama a vinda dele? Você está esperando ele? Você está ansioso por ver ele? Você ama a vinda dele mais do que tudo? Ele vem para coroar quem o espera. Segundo, ele vem para ressuscitar os salvos. Paulo diz assim, olha que palavras fantásticas. Paulo diz assim: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido,
com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em junho eu fiz 60 anos. Entrei na igreja novo. Conheci grandes homens e mulheres de Deus, que hoje guardo na memória e no coração a saudade deles. Pastores como esses dias, pastor Cassiano, grande mestre. Devo muito a esse homem de Deus. Dormiu no Senhor. Pastor Junílio da Silveira, pastor Ozi da Silveira, pastor Godofredo, pastor Julião lá de Pernambuco, meu pastor Paulo. Vários pastores já se foram, já dormiram. Momento de dor, momento de tristeza. Muitos amigos meus se foram. A velhice, quando a gente chega na velhice, é um tempo de despedida. Tudo vai se acabando, tudo vai se apagando, tudo vai desvanecendo. A gente a cada dia vai olhando e vê que é pó, e para o pó voltaremos. Só tem uma coisa que a gente leva para a sepultura: não é o carro, não é a casa, não é a conta do banco, não é nada. A gente só leva a fé nele. É a nossa herança, é a fé nele e a esperança que ele voltará. Por isso que Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com voz de arcanjo, tocando a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e seremos arrebatados para as nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com Ele. E aí se cumprirá o cântico que diz: nada nos separará do amor de Cristo, nem a morte, nem a dor, nem a perseguição, nem a aflição, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por nós, quem juntamente a ele dará alguma coisa? Foi ele que morreu por nós, aleluia. Ele virá para ressuscitar. Naquele dia eu verei meu avô, eu verei minha avó, eu verei meus pastores. Eu terei a graça de conhecer o pastor João Augusto, de conhecer muitos homens e mulheres que eu me espelho neles até hoje nas suas histórias, para manter a minha fé. Mas tem um hino que me diz algo maior ainda. Diz que quando eu chegar lá, primeiro eu quero ver o meu Salvador. Lá eu verei muita gente, mas primeiro eu quero ver o meu Salvador. Quem é esse homem? Meu Deus, como eu choro para conhecer Ele. Eu nunca o vi, mas eu sei que Ele existe. Eu sei que Ele vive. Eu sei que Ele é real. Meu Deus, como será Ele pessoalmente? Irmãos, é essa fé que me faz caminhar. Eu choro diante de Deus e de você, jovem. E eu oro a Deus para que você tenha essa paixão de querer conhecê-lo, esse amor maior do que paixão, esse amor em conhecê-lo. Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é demais. Alguns anos atrás,
Eu sofri uma enfermidade, eu luto até hoje. Passei uma crise, fui para uma UTI, fiquei 45 dias numa UTI. E os médicos falavam para minha esposa e dizia: ele só tem 2% de vida, de chance de viver. Eu entrei no vale da sombra e da morte. Teve um dia que eu estava lá respirando pelos aparelhos e eu vi a morte se aproximar de mim, irmãos. Tudo foi se apagando, tudo foi silenciando. E eu me lembro que eu orei, falei: Senhor, eu vou morrer nessa noite, mas eu te agradeço. Porque tu me salvou. Por me dar a graça de te conhecer. Senhor, me permita morrer citando o Salmo 23. E eu comecei só com a mente a falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu disse: Deus, eu vou morrer cuidando da minha esposa e das minhas filhas, que ainda são pequenas. Me perdoe alguma falha que esse servo cometeu. Obrigado por tudo. E quando o silêncio caiu, irmãos, eu ouvi uma voz, era a voz dele: oh Deus, eu vi ele, eu ouvi ele. E ele disse: eu sou o Deus da vida. E tudo se apagou, irmão. Depois de muito tempo eu acordei. Pastor Rosalvo e pastor Luiz, lá de São Paulo, eles disseram que estavam lá na UTI, irmãos. As máquinas que estavam me mantendo viva desligaram, apagaram. O coração parou de bater, a vida foi embora. E os pastores que estavam lá, os médicos chamaram para avisar que eu tinha morrido. E os pastores que estavam lá disseram: doutor, mesmo que ele tenha morrido, eu quero ungir ele. E me ungiram, irmãos. E oraram. E quando terminou de orar, irmãos, a máquina voltou a acender, irmãos. O coração voltou a bater, irmãos. Foi um corre-corre na UTI. Os médicos ficaram assombrados, maravilhados. E depois de muitos dias, os médicos disseram para minha esposa: ele viveu, ele sobreviveu, mas ele não vai andar, ele não vai falar, ele vai vegetar em cima de uma cama. Irmão, faz 20 anos que eu falo, faz 20 anos que eu ando, faz 20 anos que eu canto, faz 20 anos que eu oro, faz 20 anos que eu glorifico ele, exalto ele, pulo para ele, danço para ele, dou glória a ele. Ele virá ressuscitar a igreja. Ele virá recompensar os fiéis. Ele virá te recompensar, irmãos. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos, meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele virá trazer justiça sobre a terra. Paulo diz assim: e a vós que sois atribulados, descanse conosco,
quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus com a glória dos seus anjos, com labaredas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna petição ante a face e a glória do seu poder. Ele vai acertar as contas. A conta vai chegar. Ninguém vai escapar. Tanto os que não conhecem a Deus, como os que conhecem a Deus o Evangelho e não lhe obedecem. E para encerrar, para você cantar livre estou. Como aguardar a vinda dele? Como é que você deve aguardar a vinda dele? Primeiro, se santificando. Veja aí na sua Bíblia, Hebreus 12, 14. Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem é que ele vai vir buscar? Um povo seu, santo, zeloso e de boas obras. Ele não vem para qualquer um e buscar qualquer um. O céu não é forrobodó, nem o pancadão de Jesus. O céu é a habitação daquele que é santo. Santo, santo, é o Senhor dos exércitos. Segundo, aqueles que estão vigiando. Você está vigiando? Você está ligado? Você está esperto? Você está linkado? Você está conectado? Olha o que ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora adivinha o vosso Senhor. Ele é teu Senhor? Ele é teu dono? Ele manda no teu nariz? Ainda manda? Então para de falar besteira e dizer eu sou dono do meu nariz. Você não é dono nem da sua venta, como diz no Nordeste. Você não é dono de nada. Tudo que você tem, tudo que você é dele, para a glória dele, para o louvor dele. Ele é o teu dono, ele é o teu Senhor. Você está vigiando? Amém? Olha outro texto. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite adivinha o ladrão, vigiaria e não deixaria ele arrombar e minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem, olha aqui a prova bíblica, há de vir a hora em que vocês não esperam nem pensam. É aqui, meu irmão. Esses sinais que nós estamos vendo é o princípio das dores. A volta é o parto. Sabe aquela mulher que está grávida? Aquele barrigão santo, ungido? Está lá na cama, está lá, ó. Marido assistindo o jogão de futebol, Curitiba aí, né? E qual é o outro time aqui? É Atlético, né? O maridão lá, eita, vai coxa, vai, né? Tá, né? Aí a mulher tá lá, né? Deitadinha, e o marido alegre que ela tá quietinha. Daqui a pouco ela fala assim, ai! Pronto, acabou o futebol. Já era. Se prepare. Bem senti uma pontada. Eita, bem senti outra. Pronto, pode correr para o hospital, meu irmão. Jesus disse que os sinais seriam as dores, mas a trombeta vai tocar a vinda dele. Se prepare, irmão. Lucas 21,
Verso 34, 36. Vigiai, pois, em todo tempo. Como é que eu devo vigiar? Orando, para que sejais ávido, por digno de estar na presença dEle, de estar pronto quando acontecer tudo isso, e de estar em pé na vinda do Filho do Homem. Você entendeu o recado? Irmão Zé não chama mais aquele pastor não, ele fala demais. Falei nada. Eu não rezei a missa para você um terço. Eu falaria da volta dele a noite toda, e a gente teria que fazer umas 7 ou 8 vigílias e nos esgotaria. Isso aqui foi só um panorama para tu conhecer. A coisa é muito maior do que você pensa. Amém? Você recebe essa mensagem no teu coração? Você abraça essa mensagem no teu coração? Você entendeu mais? Você compreendeu mais? Você viu quanto maior é essas coisas? Então, ame essa vinda. Se você tiver de perder tudo, meu irmão, perca. Vale a pena. Há um velho hino que os jovens cantam lá em São Paulo que diz assim: vai valer a pena. Fala lá do vai valer a pena. É o hino que eles cantam e eu choro. Vai valer apenas mesmo. Para mim já valeu. Já está valendo. E valerá muito mais. Eu não tenho riqueza, não tenho glória, não tenho fama, não tenho poder. Mas eu tenho a flor gloriosa. Eu tenho a pérola preciosa. Eu tenho o grande tesouro. Eu tenho aquele que é mais valioso do que a minha própria vida, que é o meu Senhor Jesus. Que Deus lhe abençoe.